Glória a Deus. Pai do Senhor, amados. Amém. Glória a Deus. É bom estar na casa do Senhor. Nós estamos estudando, sobre discipulado. Discipulado é a nossa vida. Discipulado foi uma ordem de Jesus, que ele mandou. Ele está por todo mundo e faça discípulos de todas as nações. Discípulo é um aluno. Então Jesus queria que nós fôssemos um aluno dele, Então, ele é nosso mestre. Jesus é nosso mestre, é nosso modelo, ele é tudo nosso. E a gente está aqui para seguir ele, O cristianismo, os crentes, eles têm um líder. Qual é o líder da gente? É Jesus Cristo. Tem pastores, missionários, evangelistas, mas a gente tem um cabeça, que é Jesus Cristo. Então a gente aqui, em qualquer lugar nesse mundo, onde tiver 2 ou 3 pessoas que creem nele, ele está ali. E ele tem interesse na nossa vida. Jesus tem um interesse muito grande na vida da gente. E ele pensa coisas boas para nós, para cada pessoa, Homem, mulher, jovem, mais idoso, independente da raça, da cor, do dinheiro. Jesus tem um interesse muito grande na vida de cada um de nós. E qual é o interesse? É fazer a gente parecido com ele. Amém. Esse é o interesse de Jesus, é fazer com que cada filho dele fique parecido com ele. Então, o discipulado é isso, é a gente aprender algumas coisas que vai nos fazer ficar parecidos com Jesus. Seria bom se a gente fosse igualzinho, Mas a gente às vezes não consegue, ficar igual a ele é difícil. Mas parecido dá para ficar parecido com Jesus. Eu estou falando de roupa, de cabelo e tal, falando da vida. E a gente começou a estudar, o ano todinho a gente está estudando sobre isso, Pensando em algumas coisas. E a gente, na semana passada, a gente viu isso aí. Então, discipulado é a nossa vida. Discipulado não é simplesmente ensinar, Pegar um texto e ensinar. Discipulado é você mostrar o texto na sua vida, ou na vida de alguém. Diz, olha, está na Bíblia isso aqui, e é isso aqui que a gente tem que fazer. Ou é isso aqui que eu estou fazendo. E a gente pegou o capítulo de Lucas 12, eu queria que você deixasse aberto aí Lucas capítulo 12, A gente vai continuar aí. É um capítulo bem interessante, capítulo 12 de Lucas. E nós vimos algumas coisas na semana passada, que eu coloquei ali para a gente lembrar. Você vai ler comigo. Número 1, leia comigo aqui. A vida não pode ser fingida. Tá? E a gente viu isso na semana passada. Ou seja, se você é de Deus, você não pode estar fingindo. Certo? Isso não quer dizer que a gente está, digamos assim, preparado, Mas a gente não pode estar fingindo. Certo? Outra coisa. 2, na vida nada se encobre, esconde para sempre. Então nada se esconde para sempre. Nada, Mas cedo ou mais tarde as coisas aparecem. Terceiro, na vida precisamos escolher a quem temer. Então a gente tem que fazer uma opção, uma escolha. Você vai temer os homens, você vai temer a Satanás ou você vai temer a Deus? A gente viu isso. Eu não vou falar porque a gente já falou isso na semana passada, Então a gente escolhe temer a Deus. Respeitar a Deus mais do que a homem e muito mais do que Satanás. Então a gente decidiu temer a Deus. Se tem alguém que a gente tem que temer, e temer não é só medo, É temer, é respeitar ele. Às vezes ter medo, tremer também, Mas eu escolhi temer a Deus, não aos homens e nem ao inimigo, Satanás, certo? Número 5, número 4, precisamos entender o valor da nossa vida. Jesus falou isso nesses textos, que você e eu, nós temos um valor, mais do que passarinho, mais do que estrela, mais do que planta, mais do que bicho. Ou seja, para eu ser um discípulo do Senhor, eu tenho que entender que Ele me deu um valor que, na verdade, eu nem tenho esse valor todo, mas Ele me deu. E Ele fala para os discípulos, vocês valem mais do que muitos passarinhos. E a gente viu isso aí, muito
mais. Número 5. A vida Se fundamenta em confissões. em confissões, né? Ou seja, naquilo que você diz. Se você crê, você tem que falar. Né? Se você tem no coração, às vezes eu tenho Deus no coração. Se você tem Deus no coração, você tem que ter Deus também na palavra. Não basta só ter no coração. Tem que ter no coração, na cabeça, na confissão. Confissão, né? A gente falou sobre isso. E a gente vai continuar. Número 6. Leia comigo. A vida Só será plena na dependência do Espírito Santo. Aí alguém lê para mim Lucas 12, né? Versículo 10 até o 12. Então eu estou falando de discipulado, ou seja, dos alunos de Jesus. Não é os alunos do pastor Vanilson, é os alunos de Jesus, certo? Então os alunos de Jesus precisam dessas coisas e precisam entender que se ele quer realmente ser um aluno aprovado, ele tem que depender do Espírito Santo. Leia, por favor. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Preste bem Homem atenção. será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas, diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Amém. Né? Então, esse texto eu extraí essa verdade aí, de que a vida só será plena é completa na dependência do Espírito, certo? Aí ele fala de blasfemar. Se você disser uma palavra contra o Filho de Deus, que era Jesus, né? Será perdoado. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, você não será perdoado. E o que é blasfemar? Eu coloquei aqui uma definição. Blasfemar é rejeitar declaradamente, descaradamente, na cara de pau. Então rejeitar é você dizer assim, olha Dantas, eu, né, declaro, né, eu não quero ele, o Espírito Santo. E eu digo isso na cara de pau, ou seja, eu sei que ele é o que ele diz que é, mas eu não quero saber dele. É isso que é blasfemar. Isso é verdade. Entendeu? Você vai dizer assim, o Espírito Santo de Deus, ele é Deus. E eu sei que ele fez isso, isso e isso, mas eu não quero saber dele. Não quero saber dele. É isso que é blasfemar, é rejeitar, certo? Rejeitar de forma declarada. Às vezes tem coisas que vêm no coração da gente, na cabeça da gente, mas a gente não fala. Eu falei em algum lugar, não me lembro mais, que todos nós já tivemos pensamentos ruins. Todo mundo. Foi falando sobre o suicídio. Quase todo mundo já teve pensamento ruim na cabeça. Para não dizer todo mundo, para mim todo mundo, mas quase todo mundo. E muitos deles tiveram pensamentos até de se matar. Falando que eu falei sobre suicídio, né? Um videozinho que eu fiz sobre suicídio, certo? Na vida, uma boa parte da população, se não, para mim a grande maioria, o pessoal diz que não, para mim a grande maioria, na trajetória da vida já disse assim, eu queria morrer e tal, né? Por causa de um problema, de uma doença, sei lá, uma encrenca, sei lá, certo? Mas falar, né, é uma coisa, irmãos. O que eu quero dizer com isso? Cuidado com o que você fala. Mesmo que venha coisa ruim na cabeça, segura ele, não bota para fora não. Porque é como se as suas palavras, elas fortalecem o que está dentro de você. Então segura. E se tiver que falar, fala com Deus, fala na mente. Certo? Claro que se você falar, Deus não vai querer saber, não. Mas tenha cuidado com o que você fala. Certo? Principalmente contra o Espírito Santo, né? Então, Jesus ele fala isso, se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, ou seja, se alguém rejeitar ele de forma declarada, eu não quero ele, e de forma, eu vou ter descarada, ou seja, não estou nem aí, certo? Não terá perdão. Isso é uma afronta. Rejeitar a Deus, ao Espírito Santo, é uma afronta. Infelizmente, né, infelizmente, um dia Deus vai chamar todo mundo e vai dizer, por que você me rejeitou? Então a gente tem que ter cuidado com isso, certo? Mas vai mais.
Aí eu coloco, aí ele começa a falar, se você for levado para algum lugar, não se preocupe não, né? O que você vai falar? Porque o foco que eu quero dar aqui não é nem tanto a blasfêmia, mas essa dependência, para que a gente fique um homem de Deus, né? Ou uma mulher de Deus, seja um discípulo ou uma discípula do Senhor, a gente tem que depender do Espírito. Então eu não posso rejeitar ele. A gente não pode ser crente sem o Espírito, né? Você não seleciona o Espírito Santo, eu vou ser crente do meu jeito. Ou eu vou ser crente, sei lá, conforme a minha cabeça. Não, se a gente rejeitar o Espírito Santo, a gente não vai nunca ser um discípulo do Senhor, certo? E aí, ele depois fala, quando você for para tribunal, alguém lhe questionar, tal, você diga, né? O Espírito Santo vai lhe ajudar. Eu coloquei, qual é a nossa maior defesa? Qual é a maior defesa do crente? Sabe qual é? Dependência do Espírito. O crente, a maior defesa do crente, do discípulo, é depender do Espírito. Então, não se preocupe com o que você vai responder, não se preocupe com o que você vai dizer, não se preocupe com o que você vai falar. Por quê? Porque o Espírito Santo, né, vai falar com você, vai lhe dar a ideia para você falar. Certo? Então eu coloquei aqui palavra, convicção, posicionamento expresso. O que eu estou querendo dizer aqui? Não se preocupe com nada, né? Nas encrencas da vida, quando você for colocado assim na parede, se você está com o Espírito Santo, se preocupe que ele vai botar a palavra na sua boca. Se preocupe. É que Jesus está falando, né? Para a gente sair parece que não está dizendo muita coisa, mas para ele lá estava, né? Talvez um dia a gente tenha isso aí, alguém vai questionar, já existe hoje, né? Você vai num lugar e alguém coloca você assim na parede e diz, aí, você é crente, vai fazer isso mesmo, tá? E eles dizem, e agora, o que é que eu digo? Né? Se você for crente, você vai levar um pau. E agora? Né? Dependência do Espírito. Não é... O que Jesus está dizendo assim? Não faça do seu jeito, deixe que o Espírito Santo vai fazer por você, certo? Então, para a gente ser um discípulo do Senhor, uma coisa que eu tenho botado no meu coração é que eu preciso depender do Espírito demais, para tudo, certo? Essa é a ideia que eu queria passar. Outra coisa que a gente quer pensar nessa noite, versículo 13, é grande até o 21, é isso aqui. A vida, leia ali. Não está sobre o nosso controle. Se eu quero ser um discípulo do Senhor, eu tenho que tirar da minha mão o controle. A vida da pessoa, do discípulo, não está na mão dele. Então, enquanto eu não entender isso, eu não vou ser discípulo do Senhor. Enquanto eu não entender isso, que eu é quem manda em mim, que eu controlo tudo. Na verdade, a gente não controla, irmão, quase nada. Então, para eu ser um discípulo, eu tenho que entender isso. A vida não está sob, ou seja, não está no meu controle. Vamos ler o texto? Versículo 13 até o 21. Quem puder ler. Esta noite que requisitará uma alma, e de quem
texto interessante, né? E a gente pegou uma ideia dessa questão de que a vida não está no controle da gente. Parece que as pessoas aí dessa história estavam achando que estavam no controle, né? Ou queria, né? O cara chega para Jesus e diz: Senhor, manda meu irmão me dar a minha herança. E ele disse: rapaz, eu não quero saber da minha herança, né? Aí Jesus conta: cuidado com a avareza, porque o valor de um homem não é aquilo que ele tem, não consiste na abundância que ele tem. Aí conta a história, Jesus conta a história de um homem que tinha uma fazenda, né? E ele deu muita renda e ele guardou e disse: agora eu vou descansar, tal. Aí Jesus fala: e essa noite você vai ouvir louco, vão pedir a tua alma, o que é que você tem para dar? Como é que você vai comprar agora a sua alma, né? Aí ele encerra dizendo que assim é aquele que é rico para si, mas não é rico para com Deus. Então do 13 ao 15 ele fala de herança, né? Que herança? Sei lá, né? Um cara lá pede a Jesus para repartir uma herança. Que herança? Jesus disse: eu quero saber de herança. E aí a gente vê que Jesus vai trabalhar um tema interessante entre você ter alguma coisa e você ser. Entre você ter e você ser. Ele vai dizer: rapaz, o valor de uma pessoa não é no que ela possui. O valor de um homem não consiste na abundância dos bens que ela tem. Não é isso. A gente sabe aí que Jesus quer dizer: rapaz, você está brigando com o seu irmão por causa de dinheiro. Pare com isso. Qual é a herança? Então, irmão, dinheiro não vale nada. Se acaba logo, dinheiro não vale nada. Entendeu? Bens materiais, tudo se acabará. E a gente já tem que ter cuidado, por quê? Porque a gente compra briga com o irmão, com o parente, com todo mundo por causa de coisas. E a gente acha que aquelas coisas é nossa. E a gente, na verdade, não tem nada, irmão. A gente está só tomando conta. Então, por que eu tenho um apego tão grande às coisas? Porque eu acho que as coisas são minhas. E na verdade o discípulo não pode ter isso na cabeça. O discípulo não pode entender que tem nada dele. Ele não tá, nada é dele. Ele não tem controle sobre nada. Ele está tomando conta, tem que tomar conta bem tomado, né? Da melhor forma possível. Mas ele não pode achar que ele é o dono. Ele está no controle. A nossa vida não está no nosso controle, certo? E eu destacando ali que a herança para Jesus é muito mais a pessoa do que o que ela tem. Por isso que Jesus: vá para lá, meu irmão, eu quero saber de dividir a herança, né? Usando outro termo, sai fora, mano. Você tem negócio de dinheiro, eu quero saber disso, né? Você está brigando com o seu irmão por causa de herança, para com isso, né? Como se estivesse: não é isso para mim, isso não vale nada não. Aí ele conta essa história, certo? Qual é a herança para Jesus, na verdade, né? Aí eu coloquei aqui que a herança de Jesus é ser e é a vida. Sabe o que é que Deus valoriza muito? A sua vida. A vida, a sua vida, a minha vida é muito preciosa aos olhos de Jesus. Se é uma coisa que você devia dizer que assim, né, que não é, que nem é nem nossa, nem a vida da gente é nossa, né? Mas ela dizer assim: eu tenho vida, eu sou rico, sabe? Você tem vida. Aí não estou falando só de você estar respirando, tal, me ouvindo, não. Falando de vida, você é feliz com você mesmo, né? Você tem vida, você não está, como o povo diz aí, vegetando. O que é vegetando? Está vivendo por viver. Não, eu tenho vida, a vida vale a pena, entendeu? Minha vida é boa. Eu estou falando de dinheiro, né? Inclusive o texto é de dinheiro, a pessoa pensa que não é dinheiro. A minha vida é boa. E o que é que a gente precisa para ter uma vida boa? Precisa de dinheiro? O dinheiro pode ajudar, mas não é o dinheiro. Para a gente ter uma vida boa, só que a gente precisa de Jesus, que é a vida. A gente precisa ter vida. Para ter uma vida boa, precisa ter vida. E só quem dá a vida verdadeira é Jesus Cristo. Amém. Religião não dá. Ninguém dá, dinheiro não dá, nada dá. Que dá vida mesmo é Jesus. Então, eu estou viajando aqui, né? Então, eu tenho que entender que eu não controlo nada, né? E se eu tenho alguma coisa, eu recebi de Deus.
para tomar conta. Eu vou repetir isso aqui, irmãos, porque né, a sua vida não é sua. Eu sempre digo que Jesus tem direito sobre mim, Deus, né? Por várias razões, mas duas eu posso afirmar. Primeiro é porque Ele me criou, né? Foi Deus que me criou, a partir né, dos meus pais. Segundo, porque Ele veio e me comprou. Essas duas coisas é o direito que eu chamo de criação e de redenção. Bom, Ele me criou e depois foi lá e me comprou, morrendo no meu lugar, para que eu não morresse, né? Para que eu não perecesse, para que eu não perdesse o que eu não posso perder. O que é que eu não posso perder nessa vida? Salvação. A salvação, que é a minha vida. Se tem uma coisa que eu não posso perder de jeito nenhum, agora dinheiro, herança, tá? Entendeu o contexto? Jesus pode parar com esse negócio, é tudo besteira, porque vai aparecer uma voz dizendo assim: olha, hoje você vai morrer, e agora? Você está rico para com Deus? Qual é a riqueza que eu tenho que levar para Deus? É a vida que Ele me deu. Eu entregar a Ele a minha vida. Paulo falava assim, de encomendar a alma para Ele. Quando eu for morrer, encomendar a alma. Senhor, encomenda minha alma ao Senhor. Ou seja, eu entrego, o Senhor me deu, eu entrego para o Senhor. A melhor forma da gente ficar rico é a gente entregar a Deus aquilo que Ele deu para a gente. Seja filho, esposo, esposa, tudo. Deus só me deu, eu tomar conta, eu entrego para o Senhor. Aí você é rico. Amém. Certo? Então, aí ele fala: tenha cuidado, né? Acautelai-vos, guardai-vos da avareza. O que é avareza? Avareza é desejo exagerado e doentio. É uma coisa exagerada e doente. Uma pessoa que é muito avarenta é aquela pessoa que, sabe? Invejosa, né? Quer, tal. É um desejo exagerado e doente, principalmente por RS ali, dinheiro. Às vezes as pessoas são invejosas de outras coisas, né? Mas se tem uma coisa que mexe com o coração do homem é dinheiro. Homem e mulher, né? Dinheiro é por isso que Paulo falou isso, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o dinheiro ele tem um poder de corromper o homem, certo? E a gente tem que mandar nele. Por isso que eu tenho que entender que o dinheiro ele tem que me obedecer, não eu obedecer ao dinheiro. Não é o dinheiro que manda em mim, sou eu que mando com o dinheiro, certo? E eu mando o dinheiro dependendo de Deus, certo? Então, eu coloquei aqui um negócio, né? A avareza não é um desejo real. Por quê? Porque não faz nada para obter. O invejoso fica só querendo as coisas dos outros, mas não vai fazer. É um desejo falso. É uma coisa ruim, é uma doença. Certo? Ou seja, ele não faz nada para obter, ele quer tomar o que é do outro. Lembra do rapaz, né? Se é uma herança, talvez ela até tivesse uma parte, né? Ele estava brigando com uma coisa. Faz mal a avareza, né? Faz mal a si mesmo é o outro. Olavo de Carvalho diz que é uma competição passiva. Se você vê alguém com alguma coisa que você diz, mas isso é tão bonito, isso é de Deus, e se você quer ter igual, né? Não pode, se for uma coisa sadia, não é inveja. Mas se tem alguém que está, você vê Deus abençoando alguém, você fala, mas olha, Deus, eu também quero isso aí para mim, né? Eu não quero dele, eu quero isso igual. Isso não é errado, certo? É errado se você ficar desejando não fazendo nada. Então, eu vou orar, né? Vou trabalhar, vou não sei o que, vou correr atrás, vou crescer, vou pegar o exemplo. Não é avareza. Avareza é você querer o que é do outro e você não dá um pré para nada, quer tomar do outro. É doente. Perigo. Tremendo esse negócio. E para eu me livrar desse negócio é eu entender que eu não tenho nada. Eu não estou tomando, eu não sou dono de nada. Que eu não estou no controle de nada. Certo? Aí no versículo 16 ao 21, vê que Jesus conta a história, né, do rapaz que assim, ele tem muita coisa e ele quer mais, né? Ele tem um campo, ele planta, aí ele quer mais, ele trabalha, ele tem mais, e depois disso, agora eu vou aproveitar.
Né? A história que Deus contou, o rapaz tinha já dinheiro, tinha uma fazenda, aí ele disse, eu vou plantar tal, e ele começou a crescer e eu vou guardar e agora eu vou curtir, né? Eu vou aproveitar. Aí qual é o problema? Achar que tem tudo sob controle. Ele achava que estava no controle, tinha casa, fazenda, tinha tudo, né? E agora ele ia descansar, ia só aproveitar daquilo ali. Qual o problema disso? É que a pessoa está achando que tem controle. A gente não tem controle sobre a nossa vida, irmão. Né? Às vezes a gente faz um plano e o plano dá todo errado. Aí você diz, eita, tudo que eu planejei deu tudo fora. Aí a gente diz, fica até chateado às vezes que deu errado. Às vezes, por quê? Porque eu estou no controle. Certo? Então qual é o problema desse negócio de você trabalhar, querer ter mais e mais e mais? Rapaz, Deus não é contra você prosperar, certo? Você crescer, prosperar, certo? Mas você tem que ter a essência, né? Qual é a essência? Eu estou, mas isso aqui não é só para o meu uso. Né? Não é só porque eu quero ser grande, eu quero ter fazenda, quero ter avião, quero ter carro, quero ter moto. Não, certo? E isso eu não estou. Então é loucura isso. É loucura. Você achar que você está no controle é loucura. Jesus chama de louco. Vou repetir isso aqui. Isso aqui parece uma besta, mas tão sério. Quando você acha que você está no controle das coisas, sabe como é que Deus vê você? Como um louco. Isso é muito sério. Às vezes a gente não para pensar sobre isso. Toda vez que Deus olhar para você e Deus vê que o seu coração, as suas atitudes, está mostrando para Ele que você está no comando, você está no controle, Deus vê você não como um filho, vê como um louco. Ele olha, você está louco, meu filho. Você não sabe o que você está pensando. Você está louco. Você não tem nada. Louco, essa noite vai pedir a tua alma. Aí esse homem chamado Mudo, ele fez uma colocação sobre essa questão dessa loucura, ou esses erros, né? Achar que a alma podia se satisfazer com os bens materiais. Isso é loucura. Os bens materiais são bons, mas eles não satisfazem a alma. Essa noite vai pedir a tua alma, e agora? Então você pode ter tudo nessa vida, irmão. Tem o seu lugar. Mas isso não vai satisfazer a alma. Por que é que um homem às vezes, por exemplo, você vê na televisão, os caras, MC, os caras começam a fazer sucesso com música, eu não quero criticar aqui não, mas aí eles compram um carrão, Porsche, depois compram uma Ferrari e tal, e bota coisa e tal, os caras não, e nunca para, porque na verdade as coisas materiais não satisfazem a alma. Satisfazem a carne, mas a alma não, certo? E aí Mudo ele fala, quando ele fala sobre esse texto, ele diz isso. Então é um erro, é uma loucura você achar que a alma podia, ele, né, o cara lá, podia se satisfazer com os bens materiais. Segunda coisa, achar que bens materiais podia durar muitos anos. Quanta gente que às vezes estava lá em cima, cheia da grana, né? E aí cai, né? Ficou na história do Brasil, quando o nosso presidente Fernando Collor chegou lá e tomou o dinheiro que estava na poupança de muita gente. Mano, teve gente que se matou, teve gente, sei lá, por quê? O cara, meu dinheirinho, a pessoa, é chato isso, não é não? Sabe você está com seu dinheirinho lá na poupança, guardando seu dinheiro, aí vem um cabra lá, seja lá quem for, aí vem assim, agora a gente vai confiscar, vai tomar o seu dinheiro. Se você achar que o seu dinheiro, né, e os bens materiais vai durar para sempre, por muitos anos, você é louco. Você às vezes pode estar hoje, amanhã não está. Está vendo? Tem gente que se apega assim ao trabalho, né? Aí o cara que hoje está se tirando isso, né? Talvez isso saia mais ainda. Estabilidade profissional. O cara trabalha numa firma, aí você tem estabilidade, somente coisa do governo. Por isso que um monte de gente quer fazer concurso público, né? Porque
porque quer estar na empresa estadual, municipal, federal, porque tem estabilidade. Estabilidade é o quê? Você não vai ser mandado para fora, ao invés que você faça uma desgraça. Está se diminuindo isso. Certo? Não estou falando aqui se é certo ou errado, porque não é o momento aqui, mas está se diminuindo isso. Mas mesmo assim, quem disse a você que você vai durar para sempre ali? E que os homens que estão no poder vão sempre pensar do jeito que você quer que pense? Ninguém sabe. Então é loucura a gente achar que os bens materiais vão durar para sempre. Não vai, um dia acaba, irmão. Um dia acaba. Certo? E terceiro, ele fala que você achar que viveria, o rapaz lá, né, viveria o tempo suficiente para gozar de tudo. 3 erros. Um é achar que podia satisfazer-se com os bens materiais, não faz isso. Segundo, achar que os bens materiais duram para sempre, não duram. Lembra de quando os discípulos passaram aqui uma igreja, o templo de Jerusalém, uma construção. Aí os discípulos disseram assim: ó Senhor, que construção bonita, tá? Jesus, não vai ficar uma pedra sobre pedra, assim que não cai. Veio os caras lá, os romanos, e derrubaram aquele templo, destruído. Tem. Daqui a, sei lá, 100 anos, sei lá, aqui, esse tempo vai estar aqui, essa casa aqui, talvez não, seja outro, né? Aí isso aqui ninguém vai sair, de um jeito ou de outro. A gente vende, alguém pega e transforma em outra coisa, sei lá. Ou seja, a ideia é essa, que os bens materiais não duram para sempre. Terceiro, achar que vai viver tempo suficiente para gozar de tudo. Tem gente que é assim, não, eu vou me aproveitar, vou gozar de tudo, tal, aí depois eu vou me preocupar com a eternidade. Aí não tem isso depois. A gente não sabe, a gente só sabe que está aqui, mas é sério isso. E não é para deixar a gente com digamos assim, com medo, ou sei lá, achando que a gente não é nada, mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã de manhã. Ninguém sabe aqui o que vai acontecer, ninguém. Mesmo que você faça plano, você tenha que talvez estar com um compromisso marcado, né? Você tem que trabalhar, mas pode acontecer uma coisa da agora, 8h30, até amanhã, 8 da manhã, e mudar tudo na sua vida. Às vezes não é nem na sua, na vida de alguém que está perto de você e desarruma tudinho. Quem disse que se você tem controle? E eu? Entendeu? E eu achar que eu vou viver um monte de ano para aproveitar. É uma besteira, né? É até uma coisa que a gente pode abrir aqui um parênteses para pensar. Por isso que a gente tem que curtir, né? O que Deus nos dá agora. Com moderação. Mas você tem que aproveitar o que Deus nos dá agora. Por quê? Porque amanhã você não sabe se vai ter. Certo? Guarde isso. Então o discípulo do Senhor, ele tem que botar isso na cabeça, no coração. Eu não estou no controle da minha vida. Eu não estou no controle da minha família. Eu não estou no controle do meu emprego. Eu não estou no controle da minha saúde física. Eu conheço algumas pessoas, não muitas, eu sei que tem muitas, eu conheço algumas, que tinham uma vida regradíssima. O cara só comia coisa natural, tal, o coração pifou o coração. Ou seja, e não é uma não, você vê às vezes atletas tal, às vezes até por causa do excesso, né, de atividade, o cara está lá jogando futebol, aí dá um troço lá, cai duro lá e morre. E você desapega, né? Eu não estou dizendo que ele estava errado não, estou falando que não tem controle, ele até estava certo. Mas ele não sabe, ninguém sabe. Né? Às vezes tem gente que às vezes bagunça tudinho a vida, esculamba com a vida e nunca se acaba, né? E você diz, oxi, por que essa pessoa não se acaba? E eu sei lá, quem sabe é Deus, né? Gugu Liberato, ele subiu lá, dizem, para consertar um negócio lá no telhado lá nos Estados Unidos, caiu e morreu. O cara tinha dinheiro, tinha fama, né? Na televisão da gente, e ele sobe lá no telhado lá nos Estados Unidos, e as casas lá é tudo madeira, né, igual a gente, ele subiu lá, despencou lá e se acabou. Isso é só um exemplo, tem um monte de exemplo. Ayrton Senna, que era um cara que parecia, né, um cara assim, nacionalista, tal, um cara assim, que todo mundo no Brasil gostava, ele vai fazer a curva lá e larga o carro lá e morre. Né? Eu podia citar um monte de casos de gente assim que estava todo errado e gente que estava aparentemente todo certo. E mesmo assim isso acabou.
Então, se eu quero ser um discípulo do Senhor, eu tenho que pegar isso aqui, um controlezinho, né? Senhor, controle. Faça como o Senhor quiser. Por isso que não é fácil. Porque nós homens, a gente gosta de estar no controle das coisas. De qualquer coisa. A gente gosta demais de estar no controle. Quando sai do controle da gente, eu sou assim. Não sei se você é, mas eu sou assim. Eu gosto de planejar. Eu gosto de planejar o meu dia. Eu digo, tal, amanhã vou fazer isso. Vou ler isso. Vou orar tal hora. Vou para tal lugar, não sei aonde. Vou fazer isso tal. Aí Deus vem muda tudo, aí você desapega, mudou tudo. Mas eu não estou falando coisa ruim não, você só muda. Aí não vai ser nada disso. Aí você está. Uma besteira dessa no teu controle. Às vezes eu não vou dormir tal hora, né? E vou acordar tal hora. Aí você vai, dorme demais ou não dorme. E algo me recomenda, né? A gente sempre dizer, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou fazer as obras. Se Deus quiser, eu vou fazer isso. Verdade. E também não pode ser só pensar. Não pode, nem deve, né? O filho dele está dizendo que empurraram ele lá assim, da estrada. Qual filho? E ele, o liberado. Ah, sim, mas aí não sei se empurraram, se. Mas aí a gente morreu. A gente sabe que ele morreu, né? Ou seja, não estava no plano morrer, né? Assim, não é só ele não, né? A gente conhece, eu conheço o pessoal aqui do Castelo Branco, né? Que a gente a vida toda morou aí. Quem não estava no plano para morrer? Alguns estavam no plano porque estavam numa vida toda atrapalhada, né? Outros não, e morreram, certo? Então a gente. A verdade é que ele foi-se embora, né? De um jeito ou outro, isso acabou. Com dinheiro, com fama, com tudo, isso acabou. Certo? Sétima coisa, a gente só tem até 10, certo? A vida, ainda está aí, ainda não está no nosso. Versículo 21. Ele não tinha um tesouro para com Deus, né? Ele era rico, o rapaz que Jesus contou, mas ele não era rico para com Deus. É interessante esse negócio, né? Ele não tinha tesouro para com Deus. Pobre para com Deus é aquele que se engana com o pronome possessivo meu. É aquele que ajuda para si. Sabe quem é pobre para Deus? É aquele que acha que tem alguma coisa. Jesus dizia assim, ele não tem nada, esse cara, né? Ele não tem nada. Aí Jesus vem assim, Deus fala assim, ele não foi rico para com Deus, ele era pobre para com Deus, ele era pobre, certo? O rico era aquele que dependia de Deus, o pobre é aquele que achava que era dono da situação, certo? Então, ele não tinha tesouro para com Deus. E essa questão do coloquei aqui o problema possessivo é porque ele diz, eu vou construir, eu vou fazer isso, vou descansar, tá? Então esse negócio de meu, tenha cuidado com esse negócio, isso é meu, isso sou eu, esse eu e esse meu, ele está duas coisinhas que atrapalham a vida da gente. É você dizer, isso é, né? Isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu. O que é meu? O que é seu mesmo? Ou se é seu, para gostar de Deus, por quanto tempo é seu? Meu carro ali, é meu. Por quanto tempo esse carro é meu? Ele pode ficar, já tem um tempão, não precisa até trocar, né? Mas ele é meu por quanto tempo? Sei lá. E eu sei lá. Então, na verdade, não é meu. Estou tomando conta, estou passando tempo com ele, né? Então cuidado com isso, ajuntar para si, né? Você for uma pessoa que só traz para você fica pobre. Até a vida, né, nossa? Até a vida é nossa, né? Então você fica pobre quando você só ajunta, né? Você fica pobre, né? Quando você dá, você fica rico. Quando você abençoa, né? Abençoa, você é rico. Quando você guarda, você é pobre. E a maioria dos homens, os seres humanos, gosta de guardar, né? Guarda roupa, guarda louça, guarda não sei o quê. A gente fica guardando tudo. Eu guardo livro, né?
que eu gosto de livro, então eu fico guardando o livro lá. Eu até fico mandando em mim mesmo para que eu bote para fora. Um rapaz que, né, eu vou ter até o nome dele aqui, e eu fiz curso com ele, estou fazendo, já morreu, mas deixa eu gravar. Ele tem uma biblioteca de mais de 7 mil livros. Ele levou quantos para onde ele foi? Eu não sei. Quantos ele levou? Não levou nenhum. E se levou, botou lá, os bichos comeu lá. Entendeu? Então a gente guarda para quê? Não estou falando que você tem que jogar fora as coisas, não. Estou falando que você não pode ter essa ideia do possessivo, né? É meu. Falando de coisa, né? Então, ajuntar para si não é ajuntar para Deus. Tudo que para em nós, lê ali, destrói. Tudo que parar em você vai destruir você. Isso não pode parar em mim. Eu sou uma ponte, um canal. Não pode parar em mim. Claro que, pensando em bens, quando Deus, né, dá para mim, quem vai ser o primeiro a aproveitar? Eu. Claro, não tem nada errado nisso não, irmão. Não vai debulhar a boca do boi que está trabalhando. Né? Se Deus deu a você, quem vai ser beneficiado? Número 1, você. Mas se parar em você, destrói você. Por isso que às vezes Deus abençoa a gente e a bênção mata a gente. Por que a bênção matou? Porque você deixou a bênção ficar parada. Então tem que ter cuidado com isso, certo? Então tudo que você, tudo que para em você, destrói você. Mesmo coisa boa. Digamos, eu porque falar dos outros, falar de mim mesmo, né? Então, eu gosto de ler. Gosto de estudar. Ficaria horas e horas lendo. Sem problema nenhum. Mas se isso parar em mim, o que é que eu estou fazendo? Eu só estou mais lixando, né? Então eu tenho que arranjar um jeito de passar isso para alguém, que eu achar que é bom, né, para os outros. Vou contar um segredo para vocês, não sei se eu disse que eu disse aqui na igreja, não. Acho que não sei se eu disse uma vez só. Não sei se alguém me perguntou, eu estava pensando, assim, acho que alguém me perguntou, sei lá. Vanilson, para você, o que você queria? Aí eu disse, eu queria uma biblioteca cheia de livro e comida. E pode trancar e me deixar lá dentro. Depois que eu passei por umas encrencas da vida aí, eu digo que estava redondamente errado, estava atrapalhado. Porque eu achava de que se eu tivesse alguma coisa para eu ficar lendo, estudando, e ter o necessário, que seria comer, eu não precisava mais de nada. É sério, irmão. Aí quando eu entro nas crencas da vida, eu digo, eita, eu preciso de outras coisas. É sério que eu estou falando com vocês. É uma confissão. Pastor, Diga, Mário. é pecado se a gente ganhar uma coisa. E tu vai para o outro. É pecado. Não, não é em si não. Mas ele deu a você. Então se deu para você uma roupa, deu para você, certo? Aí eu já estou. Agora não sei se a pessoa que deu vai ficar nesse sentido, né? Mas não há problema nisso não. Então não tem problema não, certo? Então, irmãos, você vê que coisa errada, né? Que eu tinha na minha cabeça, né? Claro que isso era em mim era muito forte isso. Vou dizer outra coisa, que eu fico lutando com isso. Vou dizer duas. Eu já falei uma vez aqui. Quando eu estava estudando, né? Aí tinha um rapaz lá, bem estudioso, era da quadrangular. Aí ele estava conversando comigo, ele disse assim, Vanilson, para que coisa interessante. Eu estava
Estudando. Aí meu filho foi lá e perguntou à minha esposa: mãe, por que pai está estudando tanto? Aí a mãe disse assim: é porque ele quer morrer sabido. Que diferença faz morrer sabido ou morrer burro? Se morrer sem a vida. Essas coisas a gente tem que pensar. Não estou falando que é errado não, entendeu? Você estudar, você querer crescer e tal. Mas qual a diferença vai fazer quando bater a conta lá? Fechar lá a conta lá. Vai fechar a conta com isso aqui. Você morrer sabido ou você morrer burro? Burro no sentido assim, né? Estou brincando, mas você nunca quis saber de nada, né? Só que adianta, né? Uma coisa ou outra. Se você não tiver Jesus, não tiver a vida. Certo? Vou dizer outra coisa. Assim, terceira, que eu era assim, hoje eu luto para não ser mais assim. Eu nunca gostei de ficar conversando coisa que não tivesse, digamos assim, uma importância, entendeu? Seja assim, vamos falar, sei lá, do avião que passou e soltou não sei o quê. Como é que eu quero saber disso? Eu quero saber de avião que soltou. Vamos falar de outras coisas, vamos falar como um avião foi inventado. Não, vamos falar. Porque eu nunca gostei de coisas que fossem aleatórias, bobas, né? Triviais, assim, coisa. Eu sempre fiquei coisa séria, eu nunca esse negócio de estar falando abobrinha. Só que aí eu percebi que eu preciso de abobrinhas. A gente precisa, até disso a gente precisa, de repente, fazer essas coisas que não tem nada a ver. Você está entendendo? Então é o perigo que a gente tem que ter para que a gente não se feche dentro de um mundo, do nosso mundo. Até porque o nosso mundo não é nosso, né? Já está errado. Você diz assim, o meu mundo. É uma coisa errada que o povo aí do mundo fala toda hora e a gente tem que ter cuidado. O meu mundo, a minha verdade, a minha não sei o que lá. Esse negócio desse pronome, né, que chama de possessivo, meu, minha tal, é perigoso pra caramba. Isso é um perigo desgraçado, esse negócio. Até Deus, às vezes, se você tiver. Davi tinha isso, né, Davi? Ele é meu Deus. Mas se você tiver esse meu Deus só seu, já é um problema. Ele tem que ser seu e tem que ser dos outros. Certo? Se os outros não quiserem, problema dos outros. Mas você pega, né? Você está entendendo essa questão do meu Deus e do nosso Deus? Até isso a gente tem que ter cuidado. Tem gente assim, não, ele é tão meu, Deus é tão meu que eu não dou para ninguém. Problema, destrói. Entendeu esse negócio? Até isso, meu irmão. Até se você disser que Deus é só o seu, você se destrói. Você não fica bom, não. Você se destrói. Ou essa coisa destrói você. Você quer falar? Verdade. Como é que eu faço uma conexão com a palavra dos talentos? Essa conexão. Porque como Deus entrega a alma, né? Assim, um homem, ele quer que a gente produza. Mas você chegou a uma conclusão? Eu entendi que o que Deus entrega na nossa mão, na conexão, o que Deus entrega na nossa mão, Ele mesmo faz prosperar, mas não é para nós, é para os outros. E toda vez que a gente faz isso, prospera mais. Eu diria isso na teoria, eu vi mandar. E realmente é assim. Eu acho que é por aí. Agora, aquilo que eu falei, né? Se Deus deu a você, para você tomar conta, né? Talento, você é o primeiro a usufruir, né? Aproveitar. Não tem como, né? Porque vai passar por você. Só não pode parar na gente, as coisas só não podem parar na gente, né? Nós não somos o ponto final, né? Nós somos um ponto continuativo, certo? A gente é um tubo, a gente é um canal, né? A gente não pode parar na gente. As coisas não podem parar, não é só as coisas de Deus, não. As coisas não podem parar na gente. Se parar na gente, vai encruar, né? Vai dar problema. Se parar em você, tem que passar, certo? Você tem que ser uma passagem. Tem que vir, passar, né? Conhecimento e tal. Que adianta, vou repetir isso, que adianta você ter uma cabeçona, né? Como eu falo, cara, e parar em você? Não adianta nada, você
tem que falar de um jeito, claro, não é porque você se acha, mas você não. Se isso aqui é bom, por que eu não passo para outro? Né? Se é bom, por que eu não passo? Se é ruim, não. Se é ruim, aí a gente para, a gente joga fora, né? Nem deve parar e deixar, é parar e joga fora. Quer que faz coisa ruim? Joga fora. Né? Pega um saco furado, joga lá dentro, depois você balança o saco. Tudo que é ruim na gente, nem as coisas ruins pode deixar na gente. E tem que jogar fora também. Bom, bora lá. 8, são até 10 aí, então tem mais 3, né? 8 mais 10. A vida humana vale mais que toda a criação, Jesus fala, versículo 22 a 24. A gente está seguindo o Lucas 12, né? Vamos lá para a gente conseguir ficar no horário. Beleza? Mas é a vida do que o sustento e o corpo. É o 22, é? 22 a 24. E diz que aos seus discípulos, portanto, vos digo, não estejais apressivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Jesus estão falando, não fique preocupado, apreensivo, ansioso com o que você vai comer e o que você vai vestir, porque o corpo é mais importante que a roupa. E você é mais importante que a comida. Não é isso? E aí ele está aí, colocou ali, né? A vida humana vale mais do que toda a criação. Jesus fala para os discípulos dele, né? Se você pegar aí, parece que ele puxa os discípulos, né? Ou ele fala para os discípulos, né? Salvo engano, ele diz aos discípulos, né? Ele está falando para todo mundo, né? Ele fala para os discípulos, olha, não se preocupem, não fique ansioso com o que você vai comer e o que você vai vestir. Não se preocupe com isso, ele fala para os discípulos. Aí eu coloquei ali, eu já falei, a vida, quem é maior? A vida ou o que sustenta a vida? O que sustenta ou é a vida? É a vida. Porque como é que, se você não tiver vida, como é que você vai sustentar ela? Porque Jesus falou, a vida é mais importante do que o que sustenta a vida. Não, dá para entender isso? Você entendeu? Porque se você não tiver vida, como é que você vai sustentar ela? Então a vida é o primeiro, depois de sustentar a vida. Acho que quem falou que quem imaginou. Sustentar, né? De fortalecer, né? Mas a vida no geral, mencionando, né? Aí eu coloquei aqui, se tiver o sustento e não tiver a vida, o sustento não gera a vida. O sustento alimenta a vida. Repare, o sustento não gera a vida, o sustento alimenta a vida. Não gera a vida. A vida já é. A gente recebeu de Deus, né? A vida. E aí você come para que essa vida permaneça, né? E cresça, se é criança, mas o alimento ele não gera a vida. Ele pega a vida e aqui está dizendo, rapaz, a sua vida vale mais do que as outras coisas. Sua vida vale mais do que a comida. Ele está dizendo, sua vida vale mais do que a comida. E eu vou, não se preocupe com a comida não, porque se eu lhe der a vida, né? A comida, eu vou lhe dar também. É o que ele está dizendo, né? Entendeu, irmão? Então, ao invés de focar fora, foque dentro. É isso que ele está dizendo. Ao invés de você ficar focando nas coisas, foque em você. Sua vida é mais importante que a comida, Deus. O que é mais importante, o corpo ou a roupa? O corpo. É mais importante essa roupa ou eu? Não, acho que, por exemplo, no próximo. Voltou? Eu não vou estar com essa camisa amanhã. Talvez até esteja, né? Mas não vou estar. Mas o meu corpo eu vou estar com ele. Não é verdade? Na próxima semana, né? Se eu fosse dar o estudo e eu estou gravando, eu não ia estar com essa camisa, porque eu precisava ver a mesma camisa. Eu ia estar com outra camisa. Mas o corpo ia ser o mesmo corpo. Ele pode ficar um pouco mais bonito e tal, né? É o que Jesus está dizendo, que o seu corpo é mais importante do que a roupa sua. Tanto tem gente, tem uns indígenas que antigamente eles ficavam sem roupa.
Então, é isso que Jesus está falando. A sua vida vale mais do que as coisas, do que toda a criação, certo? Aí ele fala, observar os corvos. Que é que os passarinhos. Repare o que é que os passarinhos. Passarinho, Jesus que falou. Aí o texto aí, não sei se vocês vão ler. Eles não semeiam. Você não vê nenhum passarinho semeando, apesar que eles dizem que fazem, ele vai e joga, né, as fezes dele, né? Mas conscientemente eles não semeiam, certo? É real o que Deus faz, mas eles não semeiam, eles não colhem e eles não ajuntam, né? O passarinho não diz assim, eu vou plantar hoje aqui porque amanhã eu venho comer, mas eu não vou comer tudo hoje não, vou pegar um pouquinho e vou guardar para comer amanhã. A gente sabe que isso, a natureza, alguns bichos fazem isso instintivamente, certo? Mas não é algo que ele fica pensando, né? É algo que eles fazem, certo? Jesus que falou isso aí. Então, os passarinhos, os corvos, não plantam, não semeiam, não plantam, não colhem e nem ajuntam. O que é que a gente faz? A gente planta, a gente semeia, a gente colhe e a gente ajunta. Você vê que o contexto é todo esse, ele está falando, rapaz, se liga na vida. A gente está assim. Aí ele diz, Deus os alimenta. Vocês valem mais. Vocês são mais importantes que esses passarinhos. Então não se preocupe com a comida não, porque se Deus dá aos bichos as comidas, Ele vai dar para você. Depois que Ele fartou. Às vezes, irmão, quando chega é porque já vi essa história, né? Foi porque o correio não mandou, né? O correio não entregou, o correio está em crise, então o nosso correio está em crise. Então o correio não entregou a encomenda, mas o dono mandou a encomenda, sabia? Lembra aquela outra história que a menininha ora, né? Sei lá, a mãe, aí ora pedindo comida, aí o cara lá satanista diz, eu vou mandar comida para que negócio de Deus, sou eu que vou dar. E aí mandou entregar a comida, quando chegou lá, ela abriu a porta, aí ela disse, oh Deus, obrigado. Não foi Deus não, foi Satanás. Ele usou até Satanás para trazer a comida para mim. Ou seja, o que Jesus está querendo mostrar nos discípulos, nós somos discípulos dele, pare de se preocupar, pare com esse negócio, pare de estar se preocupando com a sua vida, primeiro que ela não é sua, pare de estar se preocupando com o negócio de roupa, com comida, com coisas da vida, porque isso não é o mais importante. O mais importante é você. Se você tiver que se preocupe com você, na sua vida, a sua alma. Se é que você tem que se preocupar, que nem você deve se preocupar, né? Mas se é que você tem que parar para pensar, pense na sua vida. Pare de pensar nas coisas. Porque Deus vai cuidar das coisas. Deus vai mandar o Espírito Santo, né, usar você quando for necessário. Ele vai cuidar de tudo, fique de boa. Não estou dizendo que não vai ter problema, né? Jesus disse isso, mas segure, certo? Vamos lá. 9, vai encerrando. A vida é melhor quando nos preocupamos menos. Vem aí rapidão. Eu vou encerrar, tá, Márcio? Quem de vocês, por mais que presta atenção, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás destas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Eita, a Bíblia é demais, né? A gente já viu isso 10.000 vezes, né? Mas sempre que a gente olha, sabe que coisa interessante, né? É porque a gente está num contexto diferente. Aqui ninguém aqui é agricultor, né? Ninguém vive a gente vive em cidade, né? Cidades, né? Não tem essas coisas e tal. Mas aí você tem que viajar para lá, né? E depois trazer para cá. E como é esse negócio? Está preocupado, né? Com comer, com vestir. Na verdade, você tem que trabalhar, meu Deus, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que produzir, né?
Por quê? Porque aí o patrão vai me dar tantos por cento, eu vou ganhar, e aí eu vou comprar, não sei o quê, eu vou guardar um dinheirinho, é isso que Jesus está falando. Você pode fazer isso, mas não esquenta a cabeça com esse negócio. Certo? Não esquenta a cabeça com esse negócio. Então, a vida do discípulo ela é bem melhor, né? Quando a gente se preocupa mesmo. Quanto menos você se preocupar, mais você fica bem. Quanto mais se preocupa, mais você fica ruim. Então, preocupação quase zero, vamos dizer zero, né? Nada. Né? Nada, certo? Então, vamos lá. Aí Jesus fala, vocês não podem fazer quase nada. Ele fala aí, as mínimas coisas você não consegue. E você vai se preocupar com as outras, se você não faz as pequenas, né? Aí na versão que eu peguei, né, na corrigida, fala um côvado. Você não pode acrescentar um côvado à sua estatura. Sabe quanto é um côvado? 45 centímetros. É daqui para cá. Daqui para cá, certo? Dá mais ou menos 45 centímetros. É assim. Quem foi o cara que um baixinho ou um altinho que botou 45 centímetros na estatura dele para pegar o pé da letra? Ele tinha 1,70 m, ficou com 2 metros. Só se for aquelas pernas de pau. Mas ele disse, eu vou tomar vitamina, né? Eu vou tomar vitamina, vou não sei o que lá, vou fazer exercício, vou esticar, fazer pilates e tal, e eu vou crescer e vou ficar com mais 40 centímetros a mais. Às vezes o cara consegue uma postura 5. Uma postura, né? Você consegue 5. Deus me dizer, bote aí 45 centímetros na sua altura. Você botar isso, eu digo que você está bom mesmo, você é o cara. Não tem. Ou acrescentar alguma coisa no curso da sua vida. Talvez a gente ache que coloca, né? Certo? Então, ele está dizendo, se você não pode fazer isso, você está preocupado com as outras coisas. Aí ele diz, veja os lírios dos campos, olha as plantas, né? E esses lírios eram lírios ornamentais lá da Galileia. Ele era vermelho, meio arroxeado, púrpura, certo? E eu fiquei olhando os lírios asiáticos. Rapaz, é um negócio bonito demais. Tem branco, amarelo, vermelho, tem tudo que é cor, cada planta. Aí eu peguei 2 aqui. Jesus disse, olha os lírios. Aqui são 2, talvez parecendo com o que Jesus estava falando. Olha para essas plantinhas, olha que coisa mais linda, olha. Aí é artificial aí na mesa. Não é artificial não, é lírio Não, mesmo. na mesa. É o lírio aqui artificial. Depois olha os lírios, aí tem os asiáticos, né? Eu fiquei procurando da Galileia. Aí ele disse, olha para esse negócio. Aí você olha assim, sabe, fala que negócio, olha que planta. Rapaz, é um negócio bonito demais. Aí, os detalhes, irmãos, é porque a gente não tem mais tempo. Veja os detalhes, olha, um negocinho sai aqui, aí essa é maior do que essa, e essa já é mais gordinha, e dá uma silhueta bonita, e uma cor espetacular. É uma coisa que a gente perdeu, porque a gente vive nesse mundo de pedra, né? Nem Salomão se viu. Aí ele diz, olha, nem Salomão, na sua maior glória, tem mais essa, nem Salomão na sua maior glória. Olha ali, eita, coisa linda, mano. Olha, essa aqui é meu dálmata, né? Ó. Olha só os detalhes. Rapaz, os detalhes, é lindo demais, mano. Deus disse, olhe para isso, fui eu que fiz isso, vocês estão preocupados com roupa. Salomão, quando ele estava na maior glória, ficava cheio de dinheiro, tinha maiores, né? Ele não se vestiu igual um deles. Né? Como eles crescem? Como é que crescem os lírios? Em regra, naturalmente, né? Pelo menos era. Hoje tem essas estufas e tal, né? Mas na época de Jesus não era tão. Mesmo que fosse manipulado, mas você vê que ele tem uma coisa natural.
O que Jesus quis dizer é assim, olha, acredite, pare de se preocupar porque as coisas vão surgir naturalmente. Que não naturalmente, na verdade é um sobrenaturalmente, né? Como eu gosto de dizer, sobrenaturalmente natural. Deus ele vai mover as coisas, certo? Eles não trabalham, ele fala, né, também. Os passarinhos lá não plantavam, não colhiam nem ajudavam. Ele fala aí ele fala dos líderes, ele diz assim: não trabalham, não fiam, né? Ele não costura. Suas roupas são espetaculares, melhores que as roupas de Salomão. Vocês valem mais, ele fala, homens de bom café. Vocês valem mais do que esses negócios que eu fiz. Então pare de se preocupar, certo? Oi. Eles nascem no campo mesmo. Quando eu fui para gostar, agora que já não tem muito, né? A temperatura, mas quando eu fui para gostar em 82, a cidade, os campos, eles estavam cheios. Não era nada. Eles nascem E a ali. cidade era bem cheirosa, conhecida, um cheiro de perfume. Verdade, é coisa Nossa, mais. sem nem plantar, sem regar, sem nada. É coisa mais linda, né? Jesus estava sendo chamado assim, assim, rapaz, né? Vamos lá, vai acabar. Então, comer e vestir, Jesus falou que são coisas do mundo, ou dos gentios, certo? Mas vosso Pai, ele fecha, né? Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus fala, essas coisas é do mundo, rapaz. Pare de se preocupar com essas coisas, isso é do mundo. Isso é para coisa do mundo, pare com isso. Mas ele fecha com um negócio para aliviar nosso coração. Mas o vosso Pai sabe que vocês precisam delas. Então você não precisa pensar, você não precisa se preocupar porque o seu Pai já sabe que você precisa. Você precisa fluir, entendeu, irmão? A gente tem que deixar o negócio fluir. Então pare de se preocupar. Deixe acontecer, deixe Deus agir. Até nos seus dons, deixe Deus guiar você e Ele vai fazer o negócio acontecer. O Pai de vocês sabe que vocês precisam dessas coisas. Tem mais umas? Querem? Vamos? Só falta um. Então, Deus valoriza mais a vida que as coisas que a sustentam. Veja isso aqui comigo. Deus valoriza mais a vida do que as coisas que a sustentam. Guarde isso no coração, certo? Então, Deus valoriza muito mais a vida do que as coisas da vida, certo? Deus garante aquilo que a nossa preocupação não pode cuidar. O que você não pode cuidar, Deus garante para você. O discípulo precisa crescer nisso, nós vamos crescer nisso, certo? Ele está falando aqui, mas isso é um alvo, né? É um alvo para crescer, certo? Vamos encerrar com 10. A vida segue o caminho dos nossos tesouros, né? Você vê que está tudo ligado. Está falando de tesouro, herança, não sei o que, de ter, não sei o que, do que é mais valioso. Jesus estava cantando isso aí, essa era a ideia dele. Aí, versículo 31 a 34. E a gente encerra aqui no 10. Busquem, pois, o reino de Deus. Olha, busquem, pois, o reino de Deus. E estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus, que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Fechou com chave de ouro, Jesus, né? Ele vem assim, aí, né? E aí ele colocou, né? A vida segue o caminho dos nossos tesouros. Por isso que eu pergunto a você, não precisa responder, mas quais são, qual é o seu tesouro? Entendeu? Não precisa dizer não, mas quais são os seus tesouros? Ou qual o seu maior tesouro? Que você acha que é seu? Sabe o que acontecer? A sua vida vai canalizar para lá, a sua vida vai para cima disso. Se você valoriza essa garrafa,
eu vou cuidar dela. Ela vai ser o xodó, entendeu? Tal, não sei o quê, onde eu boto, pá. Mas se ela é simplesmente um objeto que me faz bem, eu vou cuidar dela, mas, por exemplo, se ela cair, eu não vou me desesperar. Certo? Se meu tesouro é um livro, aí eu empresto a você, você rasga meu livro. Eu não vou ficar com raiva de você. Eu só vou dizer, vou pensar 2 vezes e empresta de novo. Mas eu acho que eu vou emprestar assim mesmo, porque eu mudei a chave, né, como eu gosto de dizer aí, esses caras aí. Mas, por quê? Porque meu tesouro não é ele. Entendeu? Se meu tesouro é uma roupa, e aí de repente, sei lá, Juscelia vai, aí ela bota que boa, aí mancha minha roupa. Não sei quem botou que boa aí na minha roupa, que eu amava tanto. Seu tesouro é uma roupa, é um carro, né? Seu filho pega o seu carro, ou sei lá, seu celular, aí joga no chão, quebra seu celular. Você vai gostar? Não. Mas aí você vai dizer, você quebrou meu celular, seu miserável. O que mais valor é o filho ou é um celular? Na hora da raiva, não dá? Dá vontade de dar umas palmadas? Dá. Mas aí seu coração está onde? Meu coração não está no celular, meu coração está no meu filho. Então eu vou disciplinar ele, mas não vou matar ele. Você está entendendo? Então a nossa vida vai seguir o que a gente tem como importante para a gente. Se Deus é para você a pessoa mais importante no mundo, você vai seguir. É como se você é um girassol, né? Que o sol está aqui, aí o girassol ele vira para o sol. Se você tiver Deus como, por isso que ele fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas vai vir, vai ser acrescentada. Então, o nosso coração vai levar a gente para lugares, sabia? Então, nossos tesouros, guarda isso aqui, olha. Roubaram no passado, roubam ou roubarão os nossos corações. Nossos tesouros roubaram no passado, roubam hoje e roubarão nossos corações. Esse sentido de roubar não é sentido só negativo, no sentido de tomar posse. Né? Alguns falam sobre os ídolos do coração. Os ídolos do coração. Então, os seus tesouros vai roubar você. Vai tomar você na tora. Né? Porque quando você rouba, você você não pede, você toma. Então, o que você mais valoriza vai tomar você, entendeu? Se você dá valor a qualquer coisa, aquela coisa toma conta de você. É por isso que a gente fica escravo de coisas. A gente vê um monte de gente escravo de coisas. Por quê? Porque aquela coisa está no seu coração. E aquela coisa domina você. Toma você na tora. Todo vício, na verdade, é porque você está valorizando aquele negócio roubou você. Ele tomou você. Né? Por quê? Porque se eu mando nele, eu digo não. Mas se eu não consigo dizer não, é porque ele manda em mim. Ele manda em mim. É por isso que para Deus isso é um negócio. Deus, como é que pode você fazer isso? Né? Orientações de Jesus. Busquem primeiramente o reino de Deus, né? Para que o seu coração esteja focado. Invistam para a eternidade. Ele fala aí no texto. Observe sempre o seu coração. É uma coisa que, se não todo dia, mas pelo menos assim, sei lá, de semana em semana você tem que parar e diante de Deus e olhar para dentro do seu coração para ver o que é que está lá dentro. O que é que está dentro do seu coração, irmão? Hoje, não precisa dizer, né? Mas se você olhar, se fechar os olhos e você olhar para dentro de você, para o seu coração, o que é que tem lá? Lá dentro. Estou falando desse coração, estou falando da sua cabeça, da sua alma. O que é que tem dentro de você quando você para? O que é que vem na cabeça? Se você fizer isso, você vai descobrir aonde é que está, para onde a sua vida vai. Sabia? Então, se você olhar assim agora, né? Aí se você... Isso acontece. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Me serve.
Se você olhar para dentro de você, para o seu coração, e você não vê nada, entendeu? Sabe o que está dizendo para você? É que você não tem nada no coração. Se você olhar assim, você fecha os olhos, você tem que ter dentro de mim. Aí você não tem nada. É porque não tem nada mesmo. Está vazio. Mas aí se você olhar para dentro do seu coração e tem raiva, é porque tem raiva lá mesmo. Você está com raiva. Você está, sei lá, você está, você olha para você vê assim, ódio. Você tem ódio. Né? Você olha para o seu coração, você vê assim, vê revolta, você tem revolta lá dentro. Então, por isso que no nosso coração, quem é que tem que estar sentado? Se tivesse uma cadeirinha aqui no nosso coração, quem tem que estar sentado lá? Deus. Está sentado. Quando você olhar, assim, olha, estou achando Deus. Deus está sentado no meu coração. Mas se você olha para o coração e tem amor, é bom. Se tem amor, tem amor. Né? Se tiver amor, tem amor. Entendeu? Isso é bom. Isso é bom. Então, que Deus assim abençoe a gente, né? Mais abençoe você. Medite nessas coisas, tá certo? Eu sei que a gente não guarda tudo, mas aquilo que falou no seu coração, guarde, medite. E essa questão do discipulado é porque Deus ama a gente. Deus quer fazer eu e você, homens e mulheres assim, digamos assim, ó, que vale a pena, entendeu? Esse mundo, irmão, esse mundo está precisando de homens e mulheres que valam a pena, entendeu? Ou seja, que sejam discípulos e discípulas de Jesus. Tem muita gente aí seguindo um monte de coisa, né? E o mundo está precisando de homens e mulheres que as pessoas dizem assim, olha, rapaz, é normal, de carne e osso, come feijão e tal, mas é diferente. Ele não fica apaixonado pelas coisas, né? Ele usa as coisas. Ele não é apaixonado pelas coisas, ele usa as coisas. Né? Ele tem um coração diferente. Deus abençoe você, na paz do Senhor.